Bem, galera, vamos lá, boa noite a todo mundo. Deixa eu ver aqui se eu ligo a câmera. Ver. Tudo bem com vocês? Só chegando aí, à medida que elas forem chegando aqui, eu vou admitindo. Bem, então a gente, combinou que hoje eu faria aqui uma resolução de questões, tá? Porque eu costumo dizer que a gente, no direito administrativo, nós temos três assuntos que são básicos, que são exatamente os assuntos que nós já falamos, né? Que são os princípios, os poderes e os atos administrativos. Em que pese a gente não ter ainda tratado de tudo dos atos administrativos, né? Então, como nós já falamos, né, desses três assuntos, eu tive essa ideia da gente começar, de vez em quando, em algumas aulas, resolver algumas questões. Por quê? Porque, à medida que a gente for resolvendo as questões, nós vamos, tá, tratando de assuntos dos mais variados, certo? Então, a gente vai conseguir, vamos dizer, fazer uma revisão mais ampla, né? Uma revisão de várias coisas numa mesma aula, tá? Quando a gente foca em seguir um conteúdo, a gente vai mais focado ali só naquele assunto, tá? Eu separei aí algumas questões, né? Vocês receberam essas questões. São questões basicamente, salvo engano, todas aí, dos três últimos exames. Eu até deixo a indicação dos exames aí, para depois, né, se alguém quiser olhar, enfim, o gabarito, qualquer coisa, tá? E eu espero que vocês tenham feito daquela forma, né, que eu pedi. O ideal é esse, que vocês resolvam as questões como se estivessem no dia lá na sua prova, tá? Sem acesso a nada, a livro, a internet, a material, tá? E fosse anotando, né, à medida que fosse tendo dificuldade e tal, fosse anotando quais são as suas dúvidas, que eu acho que assim, né, é a melhor maneira de você fixar o assunto, diferente de você ir olhar a resposta, né? Enfim, às vezes você vai lá, olha o gabarito e um minuto depois você nem sabe por que aquele gabarito. E quando você responde dessa forma, me parece que, à medida que você vai depois estudando as questões e vai aprendendo por que você acertou e principalmente por que você errou, eu até tenho a impressão que a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta, né? Você termina fixando melhor o assunto, de maneira que se esse mesmo assunto cair uma outra vez, você não vai ter mais dificuldade, tá? Então vamos seguir aí, vocês estão com esse material na mão, de toda forma eu estou aqui compartilhando, tá, o material com vocês, então você pode seguir aí no seu, fazendo as anotações, ou pode seguir aí fazendo o acompanhamento aí da tela que eu estou compartilhando, tá? Então tá, primeiro a questão aí que eu trouxe, né, do exame 31, portanto, né, do último exame. Tacílio, novo prefeito do município de Capa, acredita que o controle interno é uma das principais ferramentas da função administrativa, a razão pela qual determinou o levantamento de dados dos mais diversos setores da administração local, a fim de apurar se os atos administrativos até então praticados continham vícios, bem como se ainda atendiam o interesse público, né? Diante dos resultados de tal apuração, o Otacílio deverá. Então, galera, essa questão ela fala de um assunto que é exatamente o controle interno, né, da administração pública, aquele controle que é feito pela própria administração. Como a gente estuda controle administrativo, controle da administração pública, a gente sabe que o controle se divide em interno e externo, né? O controle interno é exatamente o controle que é feito pela própria administração pública, ela internamente, né, através de vários mecanismos de controle, ela vai fazer, né, essa avaliação com relação à avaliação de dois aspectos, com relação à legalidade dos atos. Então aqui ele está querendo verificar se os atos são legais ou se têm vícios, e também com relação ao interesse público dos atos, né? Então você tem esse controle, todos os alunos querem entrar. Para mim aqui não tem ninguém aqui ainda para eu admitir, tá, gente? Mira que à medida que vai entrando aí, vai pedindo para eu admitir. Deixa eu ver aqui.
aparece aqui para mim, eles acham que eles têm que sair e entrar de novo, porque para mim, agora apareceu aqui a Ana Lu, a única que está aqui para eu admitir agora. Estou admitindo ela agora, só tem ela. Pronto, admitir, não tem mais ninguém. À medida que a galera vai tentando, aparece aqui para mim uma informaçãozinha, tá? Então, peça para o pessoal que por acaso acha que está esperando eu admitir, que sai e volte, porque não está aqui aparecendo para mim. Então, esse controle interno de duas perspectivas, né? Da perspectiva de legalidade e da perspectiva de interesse público. Então, esse prefeito aí, ele está querendo, boa noite, Ana Lu, ele está querendo exatamente verificar essas duas coisas do ato, né? E o controle externo, que é o controle que vem de fora da administração pública, né? Que pode ser do poder judiciário, né? O controle jurisdicional, que nesse caso só vai avaliar a legalidade, né, do ato. O controle judicial não pode avaliar o interesse público, tá? Somente a legalidade. Depois eu tenho o controle do legislativo, né, o controle do poder legislativo, que pode se dividir em dois, né? Controle parlamentar direto, que é o controle feito pelo próprio parlamento, como, por exemplo, o impeachment do presidente da República, e o controle do Tribunal de Contas, que é um controle mais especializado aí na questão de contas, né, de orçamento, contabilidade, questões fiscais, e o Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo, então, portanto, também é um controle do Legislativo. Além disso, nós temos o controle social, né, o controle da sociedade, que se faz especialmente aí através dos instrumentos de democracia, né, de maneira especial aí o voto, tá? Então vamos ver aqui o controle interno, né, o que é que esse prefeito pode fazer quando ele exercita o controle interno. A letra A, revogar os atos administrativos que contenham vícios insanáveis. Bem, aqui essa questão está totalmente errada, porque isso é uma coisa, galera, que é muito perguntada, tá? Por que está errado? Porque quando você fala de revogação, revogar tem a ver com interesse público e não com vício, certo? Então, quando fala revogar atos que contenham vícios, isso não existe, certo? O poder público não revoga atos que contêm vícios. O poder público, ele pode revogar ato? Pode, veja só, não estou dizendo que não pode revogar ato, estou dizendo que o motivo da revogação do ato não é o ato ser viciado, não é o ato ter uma ilegalidade. O motivo da revogação de um ato é por motivo de interesse público. Então, aqui não seria revogar, seria anular, né? Se aqui tivesse escrito anular, aí teria a ver realmente com vícios. Então, se o ato, vou pegar aqui a parte de cima, né? Se o ato for viciado, o prefeito vai anular. E se o ato tiver um problema, né, com o interesse público, aí sim que ele vai revogar. Tá? Então, a letra A está errada. Convalidar os atos administrativos que apresentem vícios sanáveis. Bem, até aqui está beleza. O que é convalidar? Convalidar é consertar. Né? Consertar um ato, e para consertar o vício tem que ser sanável. Se for insanável, não pode convalidar, certo? Mas o vício sendo sanável, beleza. Até aqui está tudo certinho. Só que aí vem, mesmo que acarretem lesão ao interesse público. Bem, gente, quando a gente estuda, né, direito administrativo, uma das primeiras coisas que a gente fala é do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, gente. Então, você nunca vai marcar uma questão no direito administrativo, né, que coloca o poder público fazendo alguma coisa, né, que seja contra o interesse público, tá? Então, mesmo que acarrete lesão ao interesse público, ora, a administração pública ela tem que proteger o interesse público e não ocasionar lesão, né? Então, essa questão está errada também por causa disso aqui, certo? Eu percebo que é uma questão que ela tem, metade dela está até certinha, quando chega aqui está belezinha, mas aí esse final aqui, né, termina esculhambando a questão toda, certo? Então, está errada a letra B também.
desconsiderar as circunstâncias jurídicas e administrativas que houvesse imposto, limitando ou condicionando a conduta do agente nas decisões sobre a regularidade administrativa. Perceba, ele não pode desconsiderar circunstâncias jurídicas e administrativas. Se ele está verificando os atos, a primeira coisa que ele vai fazer para o controle é exatamente considerar as circunstâncias jurídicas e administrativas que impôs o ato. Como é que você vai controlar uma coisa se você desconsidera as circunstâncias? Você não tem como avaliar, não é? Você não tem como avaliar se uma coisa é certa ou errada se você não considera, né, o contexto da prática daquela coisa. Então, essa letra C também está totalmente errada, de maneira que fica evidente aí que a letra certa é essa aqui, na letra D. Né? Então, você tem aqui indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da invalidação de ato administrativo, ou seja, está se falando do que aí? Está se falando do princípio da motivação. Ele vai fazer o controle, certo? E se eventualmente ele vier a invalidar um ato, ou seja, ele vai encontrar um ato, né, viciado, e ele vai anular esse ato, ele tem que justificar, ele tem que motivar, né? Ele tem que dizer, certo? O que é que vai acontecer e o porquê que ele está fazendo aqui. Então, essa letra D é a letra correta em nome aí, tá, do princípio da motivação, ok? Princípio da motivação. Então, vamos lá ver aqui o próximo, questão 2, que é uma questão que fala aí do município Beta. Município Beta, também do último exame, né? O município Beta concedeu a execução de serviço público de veículo leve sobre trilhos e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente a obrigação determinadas no respectivo contrato, perceba qual é a situação aqui. Eu tenho um contrato de concessão de serviço público, tá? E a empresa concessionária não está cumprindo, ou seja, eu tenho aqui uma inadimplência. A empresa ela está violando os termos contratuais, não é? Então, não considerou tomar as providências cabíveis para a regularização em favor do usuário. Então, o município fez uma concessão, a concessionária não está cumprindo e o município está querendo tomar as providências. Nesse caso, ou seja, com relação às providências, galera, esse assunto aqui tem a ver também com um dos assuntos mais cobrados pela OAB, que é concessão de serviço público, mas dentro de concessão de serviço público tem um assuntozinho que são exatamente as formas de extinção do contrato administrativo. Então, anote aí, para vocês darem uma lida, tá? Lei 8987 de 95, Lei 8987 de 95, artigo 35 e seguintes. Artigo 35 e diante, tá? A OAB adora essa lei e dessa lei a OAB gosta especialmente do artigo 35 em diante, tá? Que é exatamente que fala de extinção. Então vamos lá ver, o município ele tem uma concessionária que está inadimplindo, que está violando o contrato. O que é que o município pode fazer? Vamos lá? Impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço pelo município Beta sem o pagamento de indenização. Veja só, está errada essa letra, porque encampação, observe, qual é o motivo? A forma de extinção do contrato vai variar de acordo com o motivo que vai levar à extinção, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? A concessionária não está cumprindo, ou seja, eu tenho uma ilegalidade, eu tenho um descumprimento do particular, beleza? Pois bem, encampação não é para essa situação. Encampação é a extinção do contrato de concessão por motivo de interesse público. Encampação parece com revogação, né? Só que revogação a gente usa mais para atos. O
ou para contratos administrativos em geral. Para o contrato de concessão, o termo que a lei usa é encampação. Então, perceba que, neste caso, não pode ser encampação. Por quê? Porque o motivo não é interesse público. O motivo é que a concessionária está inadimplente. Ou seja, eu não estou tomando uma providência porque não é mais do interesse público ter esse serviço. Eu estou tomando uma providência porque a empresa que eu contratei não está prestando o serviço da maneira que eu contratei. Então, não dá para ser encampação aqui, porque não tem a ver com o interesse público. Mediante a retomada, sempre que o contrato for extinto, né, o poder público vai retomar, porque o serviço tem que continuar, sem o pagamento de indenização. Bem, aí depende de prova ou não prova de indenização. Eu sempre digo aos meus alunos que indenização é algo que só dá para avaliar diante do caso prático. Tá? Não dá para dizer que em toda encampação vai ter indenização, assim também como não dá para dizer que em toda encampação não vai ter indenização. Porque indenizar ou não indenizar depende da comprovação de dano, porque senão você pode causar o enriquecimento ilícito, não é? Então, nesse finalzinho aqui, depende. Mas, de toda forma, o erro da questão não está nesse final. O erro da questão, se tivesse, né, e está, é aqui, ó. Não é encampação essa hipótese aí, ok? Porque encampação seria interesse público. Letra B. A hipótese é de caducidade, a ser declarada pelo município beta mediante decreto que independe da verificação prévia de inadimplência da concessionária. Bem, essa questão aqui é a pegadinha, porque, veja, realmente a hipótese é de caducidade. O nome da extinção do contrato de concessão, quando o motivo é a inadimplência, o nome é caducidade. Então, veja lá, encampação é por interesse público, caducidade é punição à concessionária inadimplente. Então, o nome está certo, ok? O nome está certinho. Declarada pelo município beta, mediante decreto, beleza. O problema dessa questão está aqui no final. Galera, e aí é que está a importância que eu falei, né, na nossa aula de princípio, de se estudar princípio. Galera, existe um princípio da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal. Como é que a administração pública vai aplicar uma punição sem verificação prévia da inadimplência da concessionária? Ou seja, o motivo da caducidade é a inadimplência. Como é que eu vou aplicar a caducidade sem verificar a inadimplência? E, principalmente, sem dar o direito de defesa para a concessionária. É por isso que, ampliando um pouquinho mais o assunto, antes da caducidade, o poder público deve decretar a intervenção do contrato de concessão. Se você quiser, pegue a lei, ao invés de você ler do artigo 35 em diante, leia do artigo 32, 33, logo antes do 35, que fala de intervenção. Então, a intervenção é exatamente um instrumento que tem para permitir à concessionária que faça a defesa e mostre, olha, eu estou achando que você está inadimplente, você está descumprindo o nosso contrato. Então, me mostre aí que você está cumprindo. Então, assim, gente, não tem como, né? Primeiro que é contraditório você aplicar a caducidade sem verificar a inadimplência, considerando que caducidade é pela inadimplência. Então, já está errado por aí. Mas, segundo, se você lembrar do princípio da ampla defesa do contraditório, você vai verificar que tem um problema, né? O poder público punir alguém sem garantir o direito de defesa. Então, essa letra B também está errada. Letra C. Cabe revogação do contrato administrativo. Bem, a gente já viu o que é caducidade, né? Então, revogação não é. Revogação não é nenhum termo muito usado para contrato de concessão. Em contrato de concessão, o que a gente chamaria de revogação é exatamente a encampação. Tá? O termo que a lei usa é encampação. A lei não fala de revogação do contrato de concessão. Existe revogação no contrato geral, ou seja, regra geral, teoria geral dos contratos administrativos, você tem a revogação de contrato, que é por interesse público. Mas quando a lei fala especialmente de concessão, ela usa o termo encampação, tá? Não usa o termo revogação.
Então, a gente já sabe que está errado a letra C, porque já não é revogação, que a gente já viu que a resposta certa é caducidade, né? Mas vamos lá. Revogação do contrato pelo município Beta diante da discricionariedade e precariedade da concessão. Concessão não é precário. Precário, segundo o texto da lei, é a permissão. Concessão é feita por licitação, você tem um contrato administrativo, formalizada por mero ato, não, formalizada por um contrato. A forma de você formalizar uma concessão não é um ato, é um contrato. Então, eu tenho aí alguns problemas nessa letra. Primeiro, que realmente não é revogação, que a gente já sabe. Segundo, que a concessão não é nem discricionária nem precária. E terceiro, que a concessão não é por ato, a concessão é por contrato. Você tem uma licitação e você vai fazer um contrato. Então, a gente já está sabendo também que a resposta certa aqui é a letra D, né? É possível a intervenção do município Beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação do serviço, por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, aqui a intervenção, prazo, objetivos e limites da medida, que é o prazo que a empresa tem para se defender. E se ao final dessa intervenção ficar constatada realmente a inadimplência, aí a administração pública vai declarar a caducidade do contrato. Se ao final da intervenção ficar demonstrada a inocência da empresa, a prefeitura devolve, né, a prestação do serviço público para aquela empresa, certo? Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Como é que vocês estão aí? Estão acertando? Já tem 2 de 2 aí? 2 de 2? Ou como é que está aí? 50% ou 0%? Errei as duas. Eu acertei essa segunda, 2 de 2, 50%. Estamos bem, tá? A gente está aí começando agora, acertei a primeira. É isso aí, gente. O importante aqui, tá, gente, é verificar por que você errou, tá? E você nunca mais vai esquecer. Aqui vocês podem errar à vontade, certo? Então vamos embora, que a ideia é essa aí. Vamos lá. Diante da construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada, né, em terreno rural, de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após autorização por decreto do Presidente da República, sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes executivos e federativos em questão, foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção do Estado na propriedade privada. Diante da situação hipotética, assinar a afirmativa correta. Galera, o tema agora é desapropriação. Fui para a eliminação, a lei, mas a eliminação também vale, tá? Para a eliminação, mesmo que você marca seu pontinho, o negócio é fazer 40, não interessa como foi. A carteira é a mesma. Então, vamos lá. Desapropriação. Desapropriação também um assunto bastante cobrado na OAB, em provas de maneira geral. É um assunto bem interessante, certo? E aqui nós vamos ver o que aqui as letras querem sobre desapropriação, tá? Então, letra A, autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município alfa, porque os bens federais não são expropriados. Bem, a letra A, ela está querendo saber sobre desapropriação de bens públicos, tá? De bens públicos. E a letra A, ela até está falando uma coisa que é certa, tá? Os bens públicos federais, a princípio, eles são realmente inexpropriáveis, ou seja, você não pode desapropriar um bem público federal, tá? Acontece que a questão, de maneira propositada, colocou uma sociedade de economia mista, que é uma entidade de direito privado, né? Então, como é que fala? Vamos lá. Bens públicos podem ser desapropriados? Podem. Bens públicos podem ser desapropriados. De cima para baixo. Como assim de cima para baixo, professor? A União pode desapropriar bem dos estados e dos municípios.
Os estados não podem desapropriar bens da União, mas podem desapropriar bens dos municípios. E os municípios não podem desapropriar bens nem dos estados, nem da União. Os municípios só desapropriam os particulares. Então, de cima para baixo pode, de baixo para cima não pode, beleza? Só que quando a gente fala isso, a gente está falando especialmente dos bens das pessoas jurídicas de direito público, certo? Os bens da União, os bens de uma autarquia federal, os bens do Estado, do município, de uma autarquia. A questão colocou você diante de uma sociedade de economia mista federal. E a sociedade de economia mista, ela é uma empresa, uma entidade de direito privado, então ela não tem todas essas prerrogativas com relação aos bens públicos, tá? Alguns bens delas, inclusive, se não forem bens que estejam diretamente ligados à execução do serviço público, eles serão tratados como se fosse bem privado, podendo ser penhorados. Quando a gente estuda bens públicos, né, a gente estuda que eles são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, não onerosos, todas aquelas características dos bens públicos. Mas quando você fala de sociedade de economia mista, ou mesmo de uma empresa pública, tá, não são todos os bens que são considerados públicos. Então, o problema da questão, ela fala até uma parte que é certa, os bens federais são inexpropriáveis. Realmente, se você estiver falando da União Federal, de uma autarquia federal, a resposta seria essa. Mas acontece que a questão te colocou com entidade privada. Tá? E aí você vai dizer, então quer dizer que de uma entidade privada de federal pode desapropriar aleatoriamente? Não. A questão cumpriu o que é necessário, autorização por decreto do presidente da República. Então a questão ela cumpriu. A questão ela mostra que a hipótese cumpriu tudo o que precisa ser cumprido, certo? Para desapropriar um bem federal de uma entidade privada federal. Beleza? Se fosse um bem público de uma entidade pública, não poderia desapropriar nem com autorização do presidente da República. Mas considerando que é uma sociedade de economia mista federal, tendo a autorização do presidente da República e sendo pelo Poder Legislativo através de lei, é possível desapropriar sim. Então, neste caso, a letra A está errada. Certo? A iniciativa do Poder Legislativo do município alfa para declarar a desapropriação é válida. Beleza. Cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos. Perfeito, essa é a letra. A iniciativa é válida, sim. E quem vai executar é o executivo do município. Sabe? Então, perceba, a questão está perfeitinha. Existe um bem de uma sociedade de economia mista federal? Existe. O município pode desapropriar? Pode, se tiver autorização do decreto do presidente da República e se o Poder Legislativo fizer a lei. Não tem nenhum problema essa desapropriação aí. Então, a iniciativa é válida, sim. É válida, sim. Agora, quem é que vai executar? Quem é que vai fazer a desapropriação? Não é o legislativo, é o executivo do município. Então, a letra B está certíssima, certo? A resposta dessa questão aí é a letra B, ok? Letra B. A intervenção na propriedade em tela não pode ser ultimada na via administrativa, mediante acordo. Pode, toda desapropriação, ela pode ser administrativa, amigável ou judicial. Então, não pode ser ultimada, ou seja, não pode ser realizada, falso, pode sim. Qualquer desapropriação pode ser realizada na via administrativa. Inclusive, hoje, com a mudança recente, pode ser realizada via arbitragem, mediação e arbitragem. Então, é perfeitamente possível, não tem nenhum problema. Aliás, eu vou além. Considerando que aí é uma desapropriação entre entes da administração pública, entre o município e uma sociedade de economia mista, que é da administração indireta federal, é mais provável que a coisa seja efetivada mediante acordo. Aliás, vou além. É mais provável, se isso fosse um caso real, é mais provável que não tenha a desapropriação, que eles façam uma permuta, um acordo, o município chega, olha, eu preciso daquele bem, daquele terreno, e em troca eu te dou esse outro terreno que eu tenho aqui. E fica tudo certo. Porque são entes públicos, galera. Não tem por que eles estarem brigando para desapropriar. Não é só se tiver uma picuinha política, né? Hoje em dia era capaz de ter picuinha, mas considerando aí condições normais de temperatura e pressão, provavelmente uma situação dessa sairia, né, por acordo mesmo, com permuta. O município dá um terreno, troca e tal, e aí fica tranquilo. Então, claro que pode. Qualquer desapropriação pode ser feita
pela via administrativa. Então, essa letra C está totalmente errada. Inclusive, anote aí, hoje, porque isso é uma mudança recente na lei de desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41, tá? Hoje, pode até ser por arbitragem, mediação e arbitragem. Tá? O decreto foi mudado e foi incluído isso lá. Tá? Então, eu teria aí pelo menos 3 vias: judicial, administrativa e arbitragem ou mediação. Tá? Então, letra C está errada. Letra D. O município alfa não tem competência para declarar desapropriação por utilidade pública de propriedades rurais. Falso. E aí, decreto 3365 de 41. Estou escrevendo aí. Peraí, tá errado. 3365. Botei 64, tá? É o de baixo, viu, galera? O de cima tá errado. Essa letra D, galera, ela tá também pegando uma questão de pegadinha, que é o seguinte. É esse problema aí. Tá privado? Bicho, foi mal, galera. Tá aqui para falar no waiting room, ou seja, na sala de espera. Foi bom que eu não errei. Agora para vocês aí tá certinho, desculpe. 6365 de 41, é a Lei Geral das Desapropriações, tá? Bem, essa letra D, galera, tá errada. E ela tá trabalhando aí com uma pegadinha, né, tentando embaralhar algumas coisas, que é o seguinte. Quando a gente fala, e aí eu vou fazer aqui uma revisãozinha rápida de espécies de desapropriação. Anotem aí, porque isso é muito importante, tá? Anotem aí, bota de lado aí esse negócio aí das questões e pega um caderno aí, anote isso aí que eu vou falar agora, tá? Nós temos no ordenamento jurídico, pelo menos, que aí alguns autores podem variar, mas regra geral é isso que eles vão falar, nós temos 2 tipos de desapropriação. Nós temos a desapropriação direta, esqueça o que eu falei, a desapropriação ordinária e a desapropriação extraordinária, certo? Inclusive, até falando, nem lembrava disso, tem tanto tempo que eu fiz isso, lá no meu canal do YouTube, tem uma aulinha rápida de 10 minutinhos sobre desapropriação, depois vocês podem procurar lá, por acaso, foi uma das poucas coisas que eu tinha botado lá, eu lembrei aqui agora. Mas vamos lá, tem a desapropriação ordinária e a desapropriação extraordinária, tá? A desapropriação ordinária, ela está prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, certo? E esse decreto aí que eu dei é basicamente a lei da desapropriação ordinária, tá? Bem, quem pode fazer a desapropriação ordinária? Todos os entes públicos podem fazer. Estado, União, município, Distrito Federal podem fazer, tá? Não tem restrição nenhuma. Ordinária, artigo 5º, inciso 24. Certo? Artigo 5º. Aliás, galera, eu vou fazer aqui uma coisa melhor, tá? Pega aí no seu caderno, pega o caderno aí, no papel, e vamos fazer uma tabela. Eu vou explicar pela tabela, eu acho que já vai ficar logo visual para vocês. Faça uma tabela. Eu quero 4 colunas na tabela, tá? Uma primeira coluna, critério, você bota aí critério. Uma segunda coluna, você bota desapropriação ordinária. Primeira coluna, critério. Segunda coluna, desapropriação ordinária. Terceira coluna, desapropriação extraordinária urbana, que é extraordinária e subdivide em 2. Urbana. E a quarta e última coluna, desapropriação extraordinária rural. Então, primeira coluna, critério. Segunda coluna, desapropriação ordinária. Terceira coluna, desapropriação extraordinária urbana. Quarta coluna, desapropriação extraordinária rural. Tá? E aí, já adiantando, essa questãozinha da letra D está tentando confundir vocês a desapropriação ordinária com a desapropriação extraordinária rural. Quando ela fala de propriedades rurais, ela está tentando embaralhar na sua cabeça a desapropriação extraordinária rural, que é de propriedade rural, com a desapropriação ordinária. Tá? E é por isso que eu vou fazer essa tabelinha e vocês não vão se atrapalhar mais. Então vamos lá. Primeira coluna, critério. Segunda coluna, eu vou escrevendo aí, tá?
desapropriação ordinária. Terceira coluna, desapropriação extraordinária urbana. Quarta coluna, desapropriação extraordinária rural. Então, são essas as colunas aí, tá? O número de linhas a gente vai fazendo aqui à medida que eu for caminhando, tá? Vamos lá. Primeira linha aí dessa coluna, né? Você bota do lado do critério. Competência para executar, competência para declarar. Quem é que pode declarar? Quem é que pode fazer, dizer, eu quero aquela propriedade ali, tá? Então, bota aí, competência. Quando a gente fala de desapropriação ordinária, então vamos para a segunda coluna, tá? Segunda coluna, primeira linha. Quando a gente fala de desapropriação ordinária, quem é que pode fazer isso? Todos os entes públicos, União, estados, municípios, Distrito Federal. Todos eles podem fazer a desapropriação ordinária, tá? Ordinária. Inclusive, além deles, autarquias e fundações públicas, se tiver previsão expressa na lei, certo? Então, além da União, Estado, Município Federal, ou seja, os entes públicos, autarquias e fundações, se tiver previsão expressa na lei, pode fazer também a desapropriação ordinária. Beleza? Desapropriação extraordinária urbana, ou seja, a terceira coluna. Quem pode fazer? Quem? Municípios. A desapropriação extraordinária urbana, ela é dos municípios, ela faz parte da política urbana, que é competência, segundo a Constituição Federal, dos municípios. Certo? E a desapropriação extraordinária rural, que é a última coluna, quem é que pode fazer? A União Federal. E é exatamente isso aqui que a questão está querendo que você se atrapalhe. Porque como fala de propriedade rural, e é o município fazendo, a questão está dizendo que o município não tem competência. Mas o que é que a questão está fingindo? Fingindo que se trata de uma desapropriação extraordinária rural, que é só a União que pode. Só que acontece, galera, que nessa situação, aí a desapropriação é ordinária, então o município pode fazer sim, mesmo sendo uma propriedade rural, tá? Vou repetir aqui, tá? A ordinária, quem pode fazer? Todo mundo, inclusive autarquias e fundações, se tiver lei. Extraordinária urbana, municípios. Extraordinária rural, União Federal. Beleza? A primeira coluna foi quem pode fazer. Segunda coluna, ou segunda linha, motivos, quando, fundamentos, certo? Quais são os fundamentos? Quando é que vai acontecer essas desapropriações? Segunda coluna é ordinária, né? Então, quando é que uma desapropriação ordinária acontece? Quais são os fundamentos dessa desapropriação? Está travando, Michelin? Está me dizendo aí que está travando? Me digam aí se está travando ou não. Bem aí, normal, parece que é com você, Michel. Então, quando é que pode acontecer a desapropriação ordinária? Tem 3 motivos para acontecer a ordinária. 3 motivos. Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Então, são 3 os motivos, são 3 os fundamentos para que haja uma desapropriação ordinária. Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E veja que a questão fala exatamente de utilidade pública aqui, não é? Então, vamos ver o que é que significa cada uma dessas 3 coisas. Necessidade pública são situações urgentes, como, por exemplo, calamidades públicas. Então, o município precisa fazer... Bora olhar para essa questão para ver o que é que ela é. O município precisa construir uma barragem, né, tal... Bem, não tem nenhuma urgência nisso aqui, né? Parece que é uma barragem que está precisando para melhorar, né, a questão talvez da irrigação e tal. Então, não é necessidade pública, porque necessidade pública são coisas urgentes.
eu preciso desapropriar agora para fazer frente a um incêndio, a uma enchente, um terremoto, aconteceu uma catástrofe natural e eu preciso desapropriar. Essa desapropriação, ela é uma desapropriação ordinária por necessidade pública, certo? Que não é o caso da questão. A desapropriação por utilidade pública, que é o que a letra D está falando aí, que essa desapropriação por utilidade pública é exatamente o caso da questão, certo? É uma questão de utilidade, é quando, até falar aqui, por utilidade pública. Utilidade é para o desenvolvimento da cidade, né? O desenvolvimento da cidade, o crescimento, a expansão. Então, eu vou desapropriar para construir uma escola, desapropriação por utilidade. Vou desapropriar para construir um hospital, utilidade. Vou desapropriar para fazer uma duplicação da avenida, utilidade pública. Então, para fazer melhoramentos normais, ligados aí à expansão, à melhoria da cidade, à melhoria das coisas e tal. Então, essa é a desapropriação por utilidade, que é o caso da questão, né? Ela já fala que é a desapropriação por utilidade pública. E a letra D aqui vai repetir. Então, até aqui a letra está certinha. O município alfa, né, é declaração por utilidade pública de propriedade rural. O problema é dizer que não tem competência. O erro dessa questão está aqui. Certo? Finalmente, desapropriação por interesse social. Desapropriação por interesse social, gente, é a desapropriação por, para privilegiar, para ajudar, né, grupos de risco social. Então, alguns autores falam que é uma desapropriação para fazer uma melhor distribuição de riquezas. Então, toda vez que o poder público fizer uma desapropriação, né, para privilegiar os mais vulneráveis socialmente, é uma desapropriação por interesse social. Então, eu vou desapropriar para fazer um assentamento do MST. Vou desapropriar para fazer um assentamento de um quilombola. E vou desapropriar para fazer um conjunto habitacional para as pessoas sem teto. Isso é uma desapropriação por interesse social, certo? Então, quando eu falo de desapropriação ordinária, eu tenho essas três hipóteses: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E toda aquela galera pode fazer, beleza? Desapropriação extraordinária urbana. Qual é o motivo? Descumprimento da função social da cidade. Então, o motivo pelo qual o município, que a gente já viu que só o município pode fazer, vai fazer uma desapropriação extraordinária urbana é para punir um proprietário urbano que o seu imóvel urbano está descumprindo a função social da cidade. Então, é um imóvel que está atrapalhando o plano diretor. Então, o município pode fazer uma desapropriação extraordinária urbana. Tá? Esse é o único motivo que tem. E a desapropriação extraordinária rural vai no mesmo sentido da urbana. Só que agora eu estou falando da função social da propriedade rural. Então, a União vai fazer uma desapropriação extraordinária rural quando uma propriedade rural não estiver cumprindo a sua função social. Uma propriedade rural improdutiva, uma propriedade rural onde há, né, um equivocado manejamento dos recursos naturais, que não há proteção ao meio ambiente, que não há um bem-estar. A Constituição Federal, no artigo 186, salvo engano, ela fala quais são as funções sociais da propriedade rural. Então, a União Federal vai tirar uma propriedade rural quando ela não estiver cumprindo a sua função social. E a destinação desta propriedade é uma característica da desapropriação extraordinária rural, é a reforma agrária, o assentamento de colonos. É por isso que a questão está tentando embaralhar vocês aqui na letra D. Porque você vai ler propriedade rural, você vai lembrar logo de reforma agrária. E você vai lembrar que é a União que faz. Aí você vai ler que o município não tem competência, vai lá, não tem mesmo não, porque é a União. Só que acontece que aquela propriedade rural da questão não está sendo desapropriada para a reforma agrária. Não está sendo desapropriada porque está descumprindo a função social. E está sendo desapropriada por utilidade pública, porque o município precisa construir uma barragem.
Então, o município pode sim desapropriar uma propriedade rural, não tem problema nenhum. O que é que ele não poderia fazer se fosse para a reforma agrária? Porque se fosse para a reforma agrária, é a desapropriação extraordinária urbana, que só quem faz é a União. Então aí estaria errado o município fazer. Só que não é o caso da questão. A questão não está falando de reforma agrária. A questão está falando de construção de uma barragem. E o município pode. Essa desapropriação aí da questão é uma desapropriação ordinária por utilidade pública. E como a gente viu, quem é que pode fazer a ordinária? União, Estado, município, Distrito Federal, autarquias e fundações, se tiver autorização na lei. Beleza? A terceira coluna, ou terceira linha, quais são os bens desapropriáveis? Quais são os bens desapropriáveis? E a gente meio que já respondeu, né, essa terceira coluna. Na ordinária, quais são os bens que podem ser desapropriados? Todos. Qualquer coisa que tenha conteúdo patrimonial. Qualquer coisa que você possa exprimir o seu valor em dinheiro pode ser desapropriado. Inclusive bens públicos, desde que não sejam os bens federais, né, que a gente já viu aqui na questão um pouco mais acima. Então, todo bem pode ser desapropriado ordinariamente, inclusive uma propriedade rural, para construir uma barragem, não tem problema nenhum. Tá? Então, com relação à ordinária, todos os bens podem ser desapropriados. Pode ser desapropriado, galera, direitos, ações. Tá? É possível que o poder público desaproprie direitos, direito de imagem, direitos autorais, pode desapropriar. Basta pagar a indenização ao detentor do direito de imagem, não tem problema nenhum. Tudo que puder ter seu valor, né, convertido para dinheiro pode ser desapropriado, menos os bens federais, ok? Com relação à extraordinária urbana, eu já falei, o que é que pode ser desapropriado na extraordinária urbana? Imóvel urbano. Imóvel urbano, só. Perceba, na extraordinária urbana, eu não posso desapropriar móveis. Só imóveis, imóveis que estejam no meio urbano. Por quê? Porque a desapropriação extraordinária urbana tem a ver com o quê? Com o descumprimento da função social da cidade. Então não pode ser o imóvel rural, porque o imóvel rural não está dentro de um PDD1. Né? Então, imóveis urbanos. E a extraordinária rural, imóveis rurais. Imóveis rurais. Certo? Então, esses são os bens que podem ser desapropriados. Próxima linha. Forma de pagamento. Ou seja, indenização. Os bens, Priscila, federais não podem ser desapropriados porque a lei proíbe. Porque, veja só, a lei só permite bens públicos ser desapropriados, eu falei um pouquinho mais cedo, de cima para baixo. A União desapropria bens dos estados e do município. Os estados não desapropriam da União, só dos municípios. E os municípios não desapropriam nem dos estados, nem da União, só dos particulares. Então, perceba que eu não tenho ninguém acima da União para desapropriar os bens delas, entende? Não tem ninguém acima da União Federal. E aí os bens públicos federais, portanto, estão protegidos. Certo? Por isso que eles não podem desapropriar. Isso é uma previsão expressa, eu acho que é do artigo 2º do decreto 336. Logo no iníciozinho do decreto, ela vai falar isso que eu estou dizendo aqui a vocês, tá? Dessa ordem, inclusive. Então, indenização. Tá? Indenização. Galera, é o seguinte. Primeira coisa. Toda desapropriação tem que ser indenização. Tem que ter. Não existe desapropriação sem indenização, senão não é desapropriação, é confisco. Existe confisco? Existe. Se você pegar a Constituição Federal, no artigo 243, você vai ver lá dizendo que terras, propriedades podem ser confiscadas. Inclusive, a Constituição tem o cuidado de não usar o termo desapropriadas. A Constituição usa o termo expropriadas. Então, propriedades podem ser retiradas, expropriadas, se for encontrado cultivo de plantas psicotrópicas e ou trabalho análogo à escravidão. Nesses dois casos, a Constituição autoriza que o poder público tome a propriedade, mas aí não vai indenizar, porque não é desapropriação, é confisco. Tem alguns autores que chamam de desapropriação confisco, eu detesto esse nome, porque desapropriação sempre envolve indenização. Ou é desapropriação, ou é confisco. Então, assim, falar desapropriação confisco me parece que é forçar um pouco a barra. Mas, se por acaso vocês virem por aí desapropriação confisco, é isso. Tá? Mas deixando essa questão do confisco de lado, toda desapropriação envolve indenização. Certo? Então, vamos lá. A desapropriação ordinária,
A indenização é sempre em dinheiro, tá? A Constituição fala desapropriação prévia, justa e em dinheiro, sempre. Então, toda desapropriação ordinária é em dinheiro. Essa desapropriação aí da questão para construir a barragem vai ser em dinheiro. Por quê? Porque é uma desapropriação ordinária, tá? Agora, as desapropriações extraordinárias, tanto a urbana quanto a rural, vocês devem ter percebido que elas só vão acontecer quando o proprietário estiver descumprindo a função social, seja a função social urbana, seja a função social rural. Então perceba que as extraordinárias, elas são punitivas, elas são punições, diferente das ordinárias. Então, se é punição, a ideia é não facilitar a vida de quem estou punindo. Então, o que acontece? As desapropriações extraordinárias, o pagamento é em título. Título da dívida pública na urbana, título da dívida agrária na extraordinária rural. Certo? Então, os pagamentos são em títulos. Títulos. Finalmente, a última coluna aí, acho que já está de bom tamanho, né? Previsão legal, fundamento legal. A ordinária está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24. Depois você dê uma lidinha lá, que você vai ver que a nossa tabelinha está toda lá. Tá? Tudo que eu falei para vocês tem a ver com a tabela. Então, a ordinária, no artigo 5º, inciso 24, e esse decreto-lei que eu falei mais cedo, 3365 de 41. Certo? O decreto-lei 3365 de 41. São as duas legislações mais importantes. Tem uma lei, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma lei de desapropriação por interesse social, mas é uma lei que tem 3 artigos, sabe? Então não traz muita coisa. Esses dois dispositivos ali, a Constituição, no 5º 24, e o Decreto-Lei 3365 de 41, resume tudo da desapropriação ordinária, tá? A extraordinária urbana está previsto na Constituição, no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3. 182, parágrafo 4º, inciso 3. Certo? Na Constituição. Além disso, você tem ela onde? No Estatuto da Cidade, né, que é uma lei federal, que eu não me recordo agora, né? Estatuto da Cidade. Você tem ela nos PDDUs, nos planos diretores, né, dos municípios. Você tem ela nas LOAs, na Lei de Desenvolvimento do Solo Urbano. Tá? Então, você tem várias legislações municipais que vão prever também, tá, a desapropriação extraordinária urbana. E a desapropriação extraordinária rural está prevista na Constituição Federal, no artigo 184. Você vai ver lá, tem todo um capítulo sobre reforma agrária, e é lá que está essa desapropriação. E existe uma lei, que é a Lei da Reforma Agrária, que eu também não vou me recordar agora o número, você anota aí depois, procura, a Lei da Reforma Agrária, e o próprio Estatuto da Terra, que é uma outra lei também que tem, que é o Estatuto da Terra. Então, você tem basicamente nessas legislações aí, tá? Então, gente, com essa tabelinha aí, eu dei uma resumida bem bacana para vocês do que é a questão da desapropriação, e a gente já viu que a nossa resposta correta dessa questão aqui é a letra B de bola, beleza? Vamos lá, continuando aqui, Rafael, funcionário da concessionária, prestador de serviço público no Semigar canalizado, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Certo? Sônia, que trabalhava como faxineira, diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias sem poder trabalhar. Após receber a alta, Sônia procurou você como advogado para... essa, galera, é uma questão clássica também de responsabilidade civil do Estado. Isso também cai direto, certo? Cai muito, muito mesmo. Então, você tem aí uma concessionária que está... Regina pede aí, depois algum colega pode postar essa tabela no WhatsApp. Muito boa, Regina. Muito boa. Se eu já tiver feito algum slide aí, eu posso postar também. Mas eu não lembro se eu já fiz essa tabela. Então, assim, concessionária de serviço público tem um funcionário dela que está fazendo uma coisa, deixa cair uma tampa e vai e machuca uma pessoa que está passando. Ou seja,
responsabilidade civil, né, gente, da prestadora de serviço público. A prestadora de serviço público, galera, ela responde pessoalmente, né? A lei de concessão vai dizer exatamente lá no artigo 2º, lá no seu inciso primeiro, inciso segundo e terceiro, quando fala de concessão, que a concessionária responde por sua conta e risco, né? Se você pega depois, um pouco mais para frente, na lei de concessão, que é a lei 8987 de 95, lá a partir do artigo 23, acho que é no artigo 27, ela vai falar de novo que a responsabilidade pelos danos e serviços é da concessionária. Se você pega a própria lei de licitação, né, a lei atual, 8666 de 93, e a lei nova de licitação, elas também falam que a responsabilidade, no primeiro momento, é sempre do contratado, é da pessoa que está lá prestando. Você não tem por que imaginar que é o Estado que vai responder, né? A Coelba, a concessionária de serviço público, ela causa um dano, dá um curto-circuito aí, queima sua televisão, sua geladeira, máquina de lavar, tudo. É o Estado da Bahia que vai responder por isso, ou é a Coelba? É a Coelba. Então, de cara, logo você vê aqui, ó, letra B está errada porque joga para o Estado, letra D está errada porque joga para o município, letra D está errada porque joga para o cara. Então, a letra A é a única resposta correta, você não precisa nem ler a resposta toda. Pelo esse iníciozinho, ó, concessionária, Estado, Rafael, município, você já sabe que só pode ser a letra A, independentemente do que está dizendo aqui. Não faça isso, tá, gente? Leia a questão toda, certo? Leia a questão toda. Mas eu estou aqui também dizendo que, às vezes, como a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo, a juização está em face. Então, a questão já encaminha. Eu quero ajuizar em face, contra. Aí, vamos imaginar que a concessionária fosse a última, né? Do Estado. Não, não pode. De Rafael, também não pode. Do município, também não pode. Aí a letra D, da concessionária. Pronto, é essa aqui. Por exclusão, certo? A concessionária é ela que responde. Inclusive, ela responde igual ao Estado, ela responde objetivamente. Tá? Rafael responde regressivamente para a concessionária. Aqui, a questão, se fosse para ser acertada, está errada, porque está dizendo que Sônia vai ajuizar contra. Então, não é com Rafael. Ponto, já está errado. Mas eu estou aqui só aprofundando um pouco mais o assunto. O Rafael, que é o funcionário que causou o dano, ele responde, não para a Sônia. Ele responde regressivamente para a concessionária. Ou seja, a concessionária é que vai entrar com ação regressiva contra Rafael, não é Sônia. Certo? Então, questão fácil de responder, no sentido de que, se você souber o assunto, você só precisa ler a primeira palavra e você já sabia a resposta. Tá? Mas vamos ler aí o resto para a gente poder trazer aqui algumas informações, eventualmente, a mais. Da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, perfeito, porque a concessionária responde igual ao Estado. Onde é que está isso, galera? Isso está na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. Anote aí, 37, parágrafo 6º. É onde está tudo isso que está na questão aí. E o que é que diz lá no 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público. Quem são essas? União, Estado, municípios, federal, autarquias e fundações. Só que o que me interessa é a segunda parte. A segunda parte é que tem a ver com a questão. E as privadas prestadoras de serviço público. Ó, exatamente, ó, as privadas, concessionária, prestadora de serviço público. Então, aqui, ó, encaixou perfeito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, que é o caso, responderão pelos danos que seus agentes, Rafael, causarem a terceiros, Sônia. Então, é a pessoa jurídica que vai responder pelo dano que o agente causar a terceiro. Não é o agente que vai responder, é as pessoas responderão pelos danos que seus agentes, no caso aí Rafael, causar a terceiros, no caso Sônia. Então, quem vai responder? A concessionária. De maneira objetiva, responsabilidade objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação do dolo e culpa. Perfeito, porque é isso que é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que você não precisa demonstrar o dolo e culpa de quem praticou. É exatamente a diferença da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, você tem que avaliar o elemento subjetivo, né?
ou seja, o dolo e a culpa de quem ocasionou. Então, a letra A está certinha, perfeita, linda, maravilhosa, 37, parágrafo 6º da questão. Gente, essa é uma questão também que cai bastante, muda a história. Hoje foi a concessionária que caiu a tampa do bueiro. Amanhã é uma pessoa que passa debaixo da obra e cai uma pedra. Amanhã é o ônibus que atropela a pessoa. Depois, cada prova do AB vem uma historinha. Mas as respostas são sempre as mesmas. E aí, Socorro, desculpe que está fazendo Socorrinha Castelo Branco, né? Socorro está fazendo ali. Professor, pode também pedir subsidiariamente ao Estado, ao município? Bem, boa pergunta. Tá, boa pergunta. Eu estou dizendo que Estado e município, no caso aqui, concessionária, não fala se é Estado ou município, né? Mas se bem que gás é do Estado. Tá? Eu sei que gás é do Estado, a Constituição diz lá no artigo 25, 26, que gás é do Estado. Tá? Então vamos lá. Não poderia ser município de forma nenhuma, até por isso. Tá? Mas vamos imaginar, Estado, só para responder a você. É possível alcançar o Estado? É. Como você bem disse aí, subsidiariamente, nunca solidariamente. A responsabilidade é pessoal da concessionária, não é solidária. Subsidiariamente. E mesmo assim, em situações muito raras. Basicamente, você tem duas hipóteses. A primeira, se a concessionária, por acaso, não tiver patrimônio suficiente para responder pela indenização. Eu vou imaginar que fosse condenada aí em 10 milhões de reais. E a concessionária não tem 10 milhões de reais. Se você pegar todos os bens dela, prédios, carros, não dá 10 milhões. Situação bem improvável. E a outra situação é se você tiver demonstração de alguma falha muito clara, muito evidente na fiscalização do Estado. Que aí, basicamente, você vai responsabilizar o Estado por outra coisa, porque ele falhou na fiscalização e não por causa da tampa do bueiro que bateu na canela lá de cima, entendeu? Mas é raro. O certo aí, fazendo um plano de prática, se você amanhã fosse advogada, não coloque o Estado, ou melhor, coloque, mas o juiz vai tirar, tá? Alegando a ilegitimidade passiva do Estado, e o juiz está certo. Assim também como não coloque Rafael, porque o juiz também provavelmente vai tirar, alegando a legitimidade passiva. O Rafael vai responder para a concessionária, não para a Sony. Tá? Então, galera, cai sempre, muda a história, mas a resposta é sempre... Eu aqui estou me lembrando de duas. Estou me lembrando de uma fuga do manicômio, uma OAB muito tempo atrás, e estou me lembrando... Pronto, me lembrei já de uma terceira. Estou me lembrando de uma fuga do manicômio. Estou me lembrando que a pessoa depois pulou lá um viaduto e morreu. Estou me lembrando de uma mulher que atravessou uma obra e caiu uma pedra no pé dela. E estou me lembrando de um ônibus que o cara perdeu o controle e bateu e machucou um passageiro e um ciclista. Então, assim, a história muda, mas é do presídio, exatamente. É presídio, né, Luciano? Não foi manicômio, não. É presídio. Então, assim, a história muda, gente, mas a resposta é sempre a mesma, a responsabilidade objetiva. Né? Se for uma prestadora de serviço público, é dela, não é do Estado. Nunca é da pessoa física que causou dano. Se for do Estado, é Estado. Se for do município, é município. Se for da empresa de transporte de ônibus, é da empresa de transporte de ônibus. Não é do motorista, não é do agente, não é de Rafael. Não é... É sempre isso aí, galera. Então, eu vi aí alguém dizer, tomara que caia realmente. Tomara que caia, porque vocês não vão errar, tá bom? Se alguém errou aqui agora, não vai errar mais, certo? Não vai errar mais. Sociedade Empresária Feliz S.A. Após apresentar a melhor proposta em uma licitação para a contratação de obra de grande vulto, provedor de vereador apresentou documento de projetal. Foi habilitada. Este último ato foi objeto de recurso administrativo, ou seja, a habilitação dela, né? Alguém recorreu. No qual estou provado que a mencionada licitante foi constituída para burlar a sanção que lhe for aplicada, já que se constituíra por transformação da sociedade empresária alegre. Então, perceba, a sociedade feliz, ela é a transformação da sociedade alegre. Existia uma sociedade alegre, S.A., que sofreu uma sanção
E aí, para burlar essa nova licitação, os sócios aqui da Alegre criaram a Feliz SA, com os mesmos sócios, dirigentes, mesmo patrimônio, igual endereço, ou seja, que é uma burla, uma ilicitude, sabe? A Sociedade Empresária Alegre S.A., em decorrência de escândalo de envolver pagamento, propina e florestações, foi penalizada em diversos processos administrativos, após o trâmite da lei anticorrupção, diante do reconhecimento de haver praticados lesivos. Então, essa sociedade aqui, Alegre, a inicial, tomou porrada aqui da lei anticorrupção, tal e coisa. Multa, declaração de inutilidade para licitar, prazo de 4 anos. Diante da situação hipotética, vamos lá, tem uma sociedade que ganhou uma licitação, mas teve um recurso de alguém que mostrou que aquela sociedade ela é uma laranja de outra sociedade que está penalizada. Galera, aqui a questão está querendo saber de uma coisa aqui simples. Existe a desconsideração da personalidade jurídica hoje. Antigamente não existia. Você analisava CNPJ por CNPJ. Se for diferente, foi, não tem nada a ver. Mas hoje, desconsidera a personalidade jurídica. Então, essa sociedade aqui, Feliz S.A., ela não vai poder ganhar essa licitação, não. Por quê? Porque são os mesmos sócios, dirigentes, eles criaram uma nova sociedade para tentar burlar a penalidade que eles tomaram na licitação anterior, certo? Vamos lá. A exclusão da sociedade empresária feliz da licitação do curso é legítima, pois diante da transformação, o subsídio, essa é a resposta, né? Letra A aí, letra A, sociedade perfeita aí. Sociedade é legítima por diante da transformação subsídio, por quê? Porque a punição da sociedade alegre, né, envolve os mesmos sócios, os mesmos dirigentes. Então, deixe em consideração da personalidade jurídica, tá? B. O reconhecimento da responsabilização administrativa da sociedade empresarial alegre S.A. por ato lesivo dependia da comprovação do elemento subjetivo. Negativo. Aqui a responsabilidade é objetiva da sociedade, não precisa verificar nenhum tipo de elemento subjetivo para punir ela, tá? Então tá errado aí. Penalização da sociedade alegre S.A. impede a responsabilização individual de seus dirigentes por não ser estendida à sociedade feliz. Falso. Falso por dois motivos. Primeiro, porque se estende, sim, a sociedade feliz S.A., tanto que é por isso que a letra A está certa, e também se estende aos seus dirigentes. Tá? É possível que a sociedade seja punida e os dirigentes sejam punidos. Agora, claro, no caso dos dirigentes, aí você vai avaliar, né, o dolo, a culpa, a participação individual de cada um, porque às vezes você tem vários sócios, um que cometeu, o outro não está nem sabendo. O outro não é sócio administrador. Você não tem por que punir esse cara. Né? Você vai punir o sócio administrador que cometeu ali o ilícito. Então, a letra C está errada. Letra D. A imposição da sanção de declaração de unidade, a sociedade alegre deveria impedir a aplicação de multa. Não tem isso. As penalidades elas podem se cumular. Aqui a letra D está querendo dizer que as penalidades não são cumulativas. Se eu aplicar uma, eu não posso aplicar outra. Então, se eu apliquei idoneidade, eu não posso aplicar multa, esqueça. Posso aplicar idoneidade, multa. Posso aplicar suspensão, multa. Posso aplicar advertência e multa. Tranquilamente, a penalidade de multa pode ser acumulada com qualquer outra penalidade sem nenhum problema. Então, a letra A é a resposta correta dessa questão. Tá? Até agora, eu acho que foi a questão, assim, talvez um pouco mais difícil, né? Porque fala de uma lei aqui um pouquinho não tão famosa, mas, na verdade, você nem precisa conhecer a lei. Ela está falando mais realmente de questão de desconsideração da personalidade jurídica. A citação dessa lei aqui terminou sendo mais para botar o aluno nervoso, não conheço essa lei, mas a verdade é que você não precisaria conhecer a lei para responder essa questão, certo? Se você souber desses detalhes da desconsideração da personalidade jurídica, da possibilidade, né, de punir sócios, e não está só nessa lei. Se você pega a lei baiana de licitação, por exemplo, também tem isso. A nova lei de licitação também tem, então não é uma coisa daquela lei, tá? Determinada empresa pública estadual, com vistas a realizar a aquisição de bens necessários para a informática, divulgou, após a devida fase de preparação, respectivo documento convocatório, no qual indicou certa marca, que é comercializada por diversos fornecedores, considerando incapaz de vender o objeto do contrato. E adotou as fases. Tá? Então, ela fez uma licitação, né, tudo certinho. No curso da licitação, a proposta apresentada pela sociedade beta foi considerada melhor. Mas a sociedade alfa
considerou que houve um equívoco no julgamento e apresentou recurso administrativo para impugnar tal fato. Antes da habilitação, que não foi aceito, ou seja, tem uma empresa que é a Beta, né? A Beta foi considerada melhor e a Alfa recorreu, mas o recurso não foi aceito. Foi dado prosseguimento ao certame com a inabilitação da Beta. Então, a Beta foi a melhor, teve o recurso não foi aceito, mas mesmo assim a Beta foi inabilitada, de modo que a vencedora foi a empresária Sigma, ou seja, gente, olha, quando essas questões na OAB estiverem muito compridas assim, é bom vocês irem do lado anotando assim, para vocês irem resumindo, porque é tanto nome que às vezes a Sigma veio da onde e tal. Então, eu tenho uma sociedade Beta, que foi considerada melhor. A Alfa recorreu, mas o recurso da Alfa não foi para lugar nenhum, tá? Mesmo assim, a Beta foi inabilitada. Então, aquela que tinha proposta melhor, ela não cumpriu a habilitação e foi inabilitada. E aí a Sigma, que provavelmente foi a que ficou em segundo lugar, a Beta foi considerada a melhor, a Sigma deve ter ficado em segundo. Porque com a inabilitação da Beta, chama o segundo lugar, a Sigma. E o resultado foi homologado. Então, a Sigma foi chamada e o resultado foi homologado, ou seja, válido, é questão cansativa, tem essas coisas mesmo. Considerando o regime licitatório aplicável às empresas estatais, as circunstâncias do caso concreto, né, assinale a alternativa correta aí, vamos ver. Existe vício insanável no instrumento convocatório, pois vedada a indicação de marca, mesmo falso. O vício não é insanável, para começo de conversa, porque não é vedada a indicação de marca. Galera, isso aqui é uma coisa interessante. Pela Lei 8666, é vedada a indicação de marca. Vedada. Só que pelo procedimento aí que a lei está falando, né, chama aqui de fase de preparação, primeiro declara o vencedor, depois habilita, não está sendo a lei 8666, está sendo a lei 10.520, a lei do pregão. Isso aí foi um pregão eletrônico, provavelmente. Né? Apesar da questão não estar dizendo, mas a ordem das fases e o nome da fase de preparação mostra que isso aí foi um pregão. E tanto o pregão quanto a lei do RDC, que é o regime diferenciado de contratação, e a nova lei de licitação autorizam a divulgação da marca exatamente nessa situação. Quando a marca for comercializada por diversos fornecedores e considerada única capaz de atender o objeto do contrato. Então, é possível você indicar uma marca? Hoje é. Quando tiver vários fornecedores e só aquela marca for capaz de atender o objeto do contrato. E às vezes não é nem só por causa daquela marca, é porque você expressar o que você quer com a marca facilita as pessoas saberem o que você quer. Vou dar um exemplo muito besta. Você chega num lugar assim e a pessoa te pergunta, vem cá, você quer tomar um leite aqui? Quer leite com Nescau? E, às vezes não é Nescau que a pessoa tem. Às vezes é Nesquik. Qualquer achocolatado. Mas a gente chama achocolatado em pó de Nescau. Mesma coisa Coca-Cola. Eu quero tomar uma Coca-Cola. Aí o cara vem com uma Pepsi, você toma mesmo assim. Porque na verdade você queria falar o quê? Refrigerante. Você não queria falar Coca-Cola. Não tem que ser Coca-Cola. Né? Então, às vezes, o nome... Bombril. Beleza, cara? Ah, eu vou aqui comprar um Bombril. Não, você vai comprar palha de aço. Não é? Bombril é uma marca. Mas se eu disser para você, gente, eu estou precisando de um Bombril, todo mundo vai entender o que eu quero, mesmo que você chegue depois com uma outra que não é da Bombril, vai estar resolvido. Então, tem algumas marcas, galera, que ao invés de eu ficar explicando, olha, gente, eu preciso de uma água gaseificada e que tem um xarope, eu digo, eu preciso de uma Coca-Cola. Todo mundo vai entender. Então, nesse caso, também hoje se aceita a indicação de uma marca. Tá? Então, essa letra A está errada, porque ela estaria totalmente desatualizada. Se fosse há 10 anos atrás, só com a Lei 8666 de 93 e tal, aí a gente estaria até dizendo isso, mas já se evoluiu bastante com relação a isso. Inclusive, a nova lei de licitação vai aceitar tranquilamente nessas situações aí, tá?
Então, essa letra está falsa. A homologação foi equivocada. Que boa água sanitária, exatamente. Exatamente, água sanitária. Você vai falar, não, eu vou ali comprar que boa. Aí você volta com uma da Brilux. Não é que boa, não, você comprou errado. Não, eu comprei o que eu queria mesmo, eu queria isso aqui. Você queria água sanitária, perfeito, bem lembrado. A homologação foi equivocada. A homologação da Sigma, declarar que a Sigma vencedora foi equivocada, na medida em que a empresa pública não observou a sequência das fases. Errado. Ela fez exatamente uma. É essa sequência que ela primeiro julgou as propostas e depois habilitou, é que me faz saber que isso aqui foi um pregão. Certo? Porque as fases do pregão são invertidas. Primeiro eu julgo as propostas e depois eu habilito a vencedora só. Tá? Então, a homologação está certíssima, não foi nada de equivocado, porque pela lei, a ordem do pregão é invertido mesmo. Primeiro você julga e depois você habilita. Então, não teve equívoco nenhum. Letra C. O recurso da sociedade alfa foi apresentado em momento oportuno. E a ele deveria ter sido conferido efeito suspensivo. Falso. Não existe recurso com efeito suspensivo em licitação. Certo? Não deveria não, tá? Super, ultra falso. Então, só sobra a letra D, né? A homologação do resultado implica a constituição e direito relativo à razão da obra. Perfeito. Homologou, a empresa Sigma passa a ter o direito de ser contratada. Isso se chama de princípio da adjudicação compulsória. Quando a gente estuda direito de licitação, existe um princípio da adjudicação compulsória, que é aquele princípio que diz que uma vez finalizada a licitação, homologada, o poder público fica obrigado a contratar com a vencedora. Isso está, salvo engano, no artigo 51 da Lei 8666 de 93. Tá? Princípio da adjudicação compulsória. Beleza? 7. José, servidor público federal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Cadê você? Foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento de carga horária de trabalho pelo servidor. Então, José, ele era de cargo em comissão, foi exonerado porque ele teria reiterado descumprimento de carga horária. Tá? José obteve, junto à Delegada de Recursos, documento oficial com o Estado de seu comando comprovando o regular cumprimento. Perceba, o motivo que levou José a ser exonerado é falso. Porque está dizendo que ele foi exonerado por descumprir e ele consegue documentos comprovando o regular cumprimento de sua jornada. Então, houve uma exoneração aí baseada numa mentira, numa falsidade. Assim, o servidor buscou assistência jurídica, junto a um advogado que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que, então, vamos lá, o cara foi exonerado, o motivo é um, mas esse motivo não existe. Não é viável o ajuizamento de ação judicial, visando invalidar a ordenação, eis que o próprio texto criminal estabelece que a comissão de nomeação da ordenação da autoridade, que não está vinculada, falso. Por quê? Veja só, olha que questão. Realmente, essa parte aqui está toda certinha. Os cargos em comissão, que é o que era de José, é de livre nomeação e exoneração. Só que o que acontece aqui, a exoneração, o cara deu o motivo. Só que o motivo é mentira. Aqui é o princípio da teoria dos motivos determinantes. Uma vez que ele motivou, a exoneração só existe se aqueles motivos estiverem certos. Princípio dos motivos determinantes. Então aqui, que não está vinculado ou limitado aos motivos falsos, que está, esse não aqui que está errado, ó, que está vinculado assim. Então, é viável. Esse não aqui está errado e esse não aqui também está errado. Certo? Se a exoneração não tivesse falado nada, beleza. Ou se a exoneração tivesse falado a verdade, beleza. Realmente é de livre nomeação e exoneração. Mas na hora que o cara exonerou dizendo uma coisa e essa coisa é falsa, há uma ilegalidade aí no motivo. Certo? Letra B, não é viável, a gente já sabe que está falso a B então, né? Porque é viável.
Visando invalidar a exoneração, esse que tal ato é classificado como vinculado, não. A exoneração é realmente discricionária. No tange à liberdade de ação falsa, que é discricionária, a razão pela qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir no controle do mérito. Ele realmente não pode se imiscuir no controle do mérito, mas acontece que quando eu falo de mérito, eu não estou falando de ato vinculado, estou falando de ato discricionário. Então perceba que a questão aqui, ela deu uma bagunçada nas coisas, né? Ela fala que o ato é vinculado e aí fala de mérito, mérito é ato discricionário. Sobre essa partezinha aqui, ó, tá certinha. O judiciário não pode realmente se imiscuir no mérito administrativo sob pena de violação à separação dos poderes. Está certo, só que o problema é que a questão não está falando de um ato discricionário, está falando de um ato vinculado. Certo? Então, o final aí não combina com isso aqui. E mais, a exoneração não é vinculada, a exoneração é discricionária, livre nomeação é exoneração, e como a gente já viu, cabe ajuizamento sim. Então, essa questão tem 3 erros aí. Primeiro, dizendo que não cabe. Segundo, dizendo que a exoneração é vinculada. E terceiro, ligando um ato vinculado à questão do mérito administrativo. Então, 3 erros aí, né, tranquilos, que invalidam. Letra C. É viável o ajuizamento da ação? Bem, aqui está certinho, né? É viável. Visando invalidar o ato de exoneração, eis que, apesar de ser dispensável a motivação para o ato discricionário, beleza, certinho, eu não tenho que dizer o motivo, é livre nomeação e exoneração. Eu não tenho que dizer porque eu estou exonerando, estou porque eu quero, não estou mais afim. Não tenho que dizer. Mas, uma vez expostos os motivos, estes passam a vincular perfeito. Em razão. Pronto, letra C. Letra C é a resposta correta. Perfeito. É isso aí mesmo que aconteceu. Vamos ver por que a letra D está errada. É viável, beleza, até aqui estaria certo e tal. Eis que, por se tratar de um ato vinculado, falso. Está aqui, falso, não é vinculado. Pode o judiciário proceder ao exame? Não pode. Então, está falso porque não é vinculado, é discricionário. Está falso porque não pode o judiciário, está dizendo que pode. A fim de aferir, não pode o judiciário aferir a conveniência e a oportunidade de forma nenhuma, tá? Então está falso isso aqui. É a letra C, tá? A letra D está errada porque não é um ato vinculado, é discricionário, e o judiciário não pode proceder ao exame do mérito a fim de aferir a manutenção do ato em razão do princípio, exatamente. Ele não pode, em razão do princípio da tripartição dos poderes. É por causa do princípio da tripartição dos poderes que ele não pode entrar no mérito. Então, a lei está invertendo aí as paradas todas, essa questão. Então, letra C. Como é que vocês estão aí, galera? 7 questões. 100%? 50%? Me digam aí como é que vocês estão. Vamos lá ver. Acertei 4, 6 de 7. O Gleison tá show de bola, meu irmão. Parabéns, Luciana, muito bem. 4 tá ótimo. 4 é mais da metade. Mais da metade. Vocês têm que fazer metade da prova. Metade, tá? Você tem 80 questões, galera. Você tem que acertar 40. Você não tem que entrar no dia da prova, eu tenho que acertar 80. Você tem que acertar 40. Eu prefiro que vocês pensem assim. Eu posso errar 40. Olha quantas você pode errar. Eu posso errar 40. Tranquilaço. Eu vim preparado para errar 20, mas eu posso errar o dobro. Sabe? Emocionalmente, dá outra. Você vê o que você pode errar. Você está tão folgado, porque, galera, é 50% da prova, é metade da prova que você pode errar. Metade. Você pode errar metade. Você vai fazer uma prova. Porque não é concurso público, galera, que você só pode errar uma. Se você errar duas, você está fora. Todo mundo fazendo 80%. Não é concurso público. Não tem número de vagas. Se passar 1.000, é 1.000. Se passar 10.000, é 10.000. Se passar 100, é 100. Não tem número de vagas. Então você tem que fazer 50% da prova. O que significa dizer que você pode errar 50%. Você não, galera, você não passa hoje em nenhum concurso público errando 50% da prova. Mas na OAB você passa. Entendeu? Então pensem assim, veja, tente ver o copo meio cheio e não meio vazio.
Então, em vez de você chegar lá com a pressão na cabeça, nas costas, eu tenho que acertar 40, não, chegue folgado, eu posso errar 40. É muito diferente, gente, emocionalmente, psicologicamente, sabe? Dá uma leveza, bicho, aí você tá lá fazendo uma questão, e na hora que você tiver uma que você não sabe, você, pô, eu não sei essa, beleza, mas eu ainda posso errar 39, entendeu? Então você fica folgado. É diferente quando você está na pressão de acertar, e aí você vê a primeira que você não sabe, pronto, acabou o mundo. Como assim acabou o mundo? Porque você vai errar 1, 2, 3, 10, 20, 30 questões, acabou o mundo, você pode errar 40. Então, assim, eu acho que é melhor inverter um pouco, entendeu? A forma de pensar, eu acho que isso ajuda emocionalmente, não é passe de mágica, não estou aqui dando nenhuma dica miraculosa, não. Acho que é o emocional, entendeu? Fica diferente quando você pensa no copo meio cheio do que você pensar no copo meio vazio, tá? E isso vai fazer com que você lá na hora esteja mais tranquilo para fazer a prova. Então, li a primeira questão, pô, essa questão eu não sei nem para onde vai. Você não tem que se desesperar. Você tem 40 para não saber para onde vai. Por que você vai se desesperar com uma que você não sabe para onde vai? Entende? É diferente, pessoal. Eu conheço muita gente que. Eu conheço muitos alunos, excelentes alunos, que não passaram na primeira porque foram com muito peso nas costas. Pessoas capacitadas, pessoas estudadas, pessoas preparadas. Se você chegar fora da prova, você perguntar se a pessoa ia acertar todas as questões. Mas lá na hora, primeira que não sabia a resposta, lascou. Aí a vista fica turva. A questão seguinte, que é facílima, ela já não consegue mais enxergar a resposta, aí já não é uma que ela não sabe, são duas. Aí vai para outra, facílima, mas ela não enxerga, aí não são duas, são três. Aí a coisa começa a ficar pesada, entendeu? E dica, se por acaso você passar por esse momento na prova, de sentir o peso, o nervosismo, pare, feche a prova, bote a caneta. Se você já estiver dentro do horário que você pode dar uma levantada para ir no banheiro, vá. Respire, molhe a cabeça, molhe o rosto, coma um chocolatezinho, beba uma água. Se você não está no horário ainda de sair, fecha os olhos, respira fundo, sabe? Se acalma e aí volta. E aí você pode até voltar, volte para o fundo da prova, pule aquela questão, não volte para aquela que te deixou nervoso, vá para outra, entendeu? Não fique tentando, galera, durante o nervoso, fazer a prova. Porque o seu nervosismo não vai te ajudar a fazer a prova, e aí você vai começar a errar, e vai começar a ficar, ou seja, você vai entrar num ciclo vicioso. O seu nervosismo vai atrapalhar e você vai começar a ficar mais nervoso. Então, assim, na hora do nervosismo, pare, não interessa quanto tempo falta. Se você já não interessa, pare e relaxe. E só volte a fazer a prova quando você perceber que o seu nervoso já está ali controlado no cantinho. E aí, de preferência, não volte para a questão que te deixou nervosa. Pule, vá para 5 questões na frente. Mude a matéria. Fiquei nervoso na parte de penal. Vá fazer outra matéria, vá fazer civil. Mude os ares. Faça isso sempre. Entendeu? Não insista no nervoso. Não insista. Não faça nada quando você estiver nervoso, que vai dar errado. Entendeu? Após comprar terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa, sem prévia licença, avançando para os inícios da propriedade, ocupando parcialmente a via pública, inclusive no modelo de desabamento. Olha, sério, o cara comprou uma casa, iniciou uma construção sem licença, erro 1. Erro 2, além dos limites. Erro 3, ocupando parcialmente a via. Erro 4, com possibilidade de desabamento. Ou seja, está todo errado esse maluco, né? Vamos lá. No exercício regular de fiscalização, falou no poder público municipal observar as modalidades legais, valência prerrogativa de direito público, autoriza a restringir o uso de liberdade e propriedade privada, em favor, determinou que o Roberto demolisse parte da obra. O poder, gente, o poder administrativo que fundamentou, que poder é esse? Não, aqui ninguém vai errar, né? De hierarquia? Não. Disciplinar? Não. Regulamentar? Também não. Poder de polícia. Acabou. Mesma coisa, eu não precisei nem ler o resto da questão, tá? Aqui não façam isso. Mas você nem precisa ler.
A menos que aqui tivesse poder de polícia aqui e poder de polícia aqui, você tem que ler. Mas se cada letra deu o nome de um poder, e eu sei que esse poder, observe, tem aqui, ó, restringir o uso e o gozo de liberdade e propriedade privada em favor da coletividade. Este é o conceito do poder de polícia. Conceito do poder de polícia. Né? Não tem como, gente. Deisar, lembrando a aula passada, a lei. Essa eu respondi assim, essa foi fácil. Torçam para cair questão de poderes, porque é assim que é a questão, sabe? Não tem como você embaralhar um poder com o outro, sabe? Não tem, o que está acontecendo aí na questão não tem nada a ver com poder hierárquico. O que é poder hierárquico? Poder de auto-organização. Onde é que está se auto-organizando aqui? Não está. O que é o poder disciplinar? Poder de fiscalizar e punir o servidor público por infração funcional. Qual é a infração funcional? O cara tem uma propriedade e está construindo errado. Isso não é infração funcional. Poder regulamentar, o poder de expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Poder de polícia, certíssimo, letra D. A fiscalização apresenta duplo aspecto. Beleza, que é um preventivo, realmente, o agente público procura impedir, né? Para isso que teria que ter o alvará que é o preventivo, mas ele nem pegou o alvará. Então, já que ele não pegou o alvará, vamos para o repressivo, em face à transgressão da norma de polícia. Tem normas de código de construção, limites, forma de construir, né? Pode, então, assim, perfeito. Não tem nem o que falar aqui. Mas vamos ler aqui para a gente ver algumas. Hierarquia, pelo seu atributo da coercibilidade. Hierarquia não tem atributo da coercibilidade. O atributo da coercibilidade é do poder de polícia. O particular é obrigado a obedecer às ordens emanadas pelos agentes públicos, que estão em nível superior. O agente público está acima do particular, não tem relação de hierarquia entre o agente público e o particular. Pode usar meios indiretos de coerção. Essa letra aqui é uma sopa, né? Não está dizendo nada com nada. Tudo errado aqui. Certo? Disciplinar. O particular está sujeito a sanções impostas pela legislação em razão do atributo da imperatividade. Imperatividade também tem a ver com poder de polícia. Desde que haja prévia e imprescindível chancela por parte do judiciário. A auto-executoriedade não existe, então, né? Então, tudo errado, não tem a ver com disciplina, essa questão do particular, sanções impostas, está totalmente errada. Regulamentar. Os agentes são autorizados a realizar atos concretos para aplicar a lei. Verdade, isso é poder de polícia. Ainda que tenham que se valer de atributo de auto-executoriedade, poder de polícia, fim de organizar suas determinações, perfeito. Tudo aqui é poder de polícia, só não tem a ver com poder regulamentar, né? Poder regulamentar são decretos e regulamentos, né? São atos concretos, são atos normativos, não tem nada a ver aqui. Então, letra D, fiscalização aperta do aspecto, beleza, né? Letra D, questão, eu acho que foi a questão mais fácil da noite, não foi não? Foi a questão mais fácil da noite. A outra aula ficou gravada, inclusive eu acho que a outra aula, Carla, tá no meu canal no YouTube. Vamos lá. Luciana, imbuída de má fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco. A mulher quer ser filha de uma pessoa que ela nem conhece. Movida pela intenção de obter a pensão, só para receber a pensão, que era servidor público. Para tanto, apresentou-se os documentos forjados, né? Então tem aqui uma falsificação, uma ilicitude, já sabemos que isso aí não vai dar certo de alguma forma, e logrou a concessão do benefício. Ninguém percebeu que era forjado e ela conseguiu, em março de 2009, com registro do Tribunal de Contas em julho de 2014. Gente, quando começa a falar de muita data, né, é porque tem uma coisa de prazo aí, tá? Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude por meio de processo administrativo, em que foi comprovada a má-fé de Luciana, após o devido processo legal. Sobre a situação, anota aí, galera, artigo 54 da Lei 9784/99. Artigo 54, leia logo 53, 54, 55. Tá? É disso aí que a questão está falando. O que acontece? O que é que a lei vai dizer? Que a administração pública pode anular os atos em até 5 anos, se não houver má-fé da pessoa. Só que a questão já deixa muito claro aqui que houve má-fé. Certo?
Então, se não houver má-fé, a administração pública tem até 5 anos para anular um ato que traga efeitos favoráveis. Então, primeiro, tem que ser um ato que traga efeito favorável, beleza, pensão por morte seria, mas a pessoa tem que estar de boa fé, a pessoa não pode estar ligada ao ilícito, que não é o caso. Então, nessa questão aí, este prazo de 5 anos não se aplica. A administração pública pode anular esse ato a qualquer tempo. Quando ela descobrir a ilegalidade, ela pode anular. Por quê? Porque houve má-fé. E aí, o que a gente está querendo te dizer é saber se você lembra dessa questão da má-fé. Porque eu percebo, ela em 2011, né, de 2011 para 2018, que foi onde ela verificou a fraude, já se passou mais de 5 anos. Em 2011, eu teria até 2016 para anular esse ato. Então, a questão está querendo que você se atrapalhe nisso e ache que tem o prazo de 5 anos aí e marque que não pode mais anular o ato. Mas está errado. Por quê? Porque houve má-fé, houve documentos forjados. Então, aqui não tem prazo. Tá? Se não fosse isso aí da má-fé, o poder público teria até 5 anos para anular esse ato. Mas vamos lá. A administração tem o poder-dever de anular o ato da concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois não ocorreu a decadência. Pronto, letra A. É isso aí mesmo. Ela tem, certo, exatamente o poder-dever, não é nem opcional, aí é a obrigação dela anular o ato, certo? Diante, da má-fé. Porque teve a má-fé, não teve decadência. Se não tivesse a má-fé, haveria decadência. O transcurso do prazo de mais de 5 anos da concessão da pensão junto ao órgão de origem importa na decadência do poder-dever de anular a concessão. Está tudo certinho aqui. Tudo certinho. Se não fosse a má-fé. O transcurso do prazo de 5 anos importa a decadência. É a decadência, não é prescrição, é decadência. Beleza, estaria tudo lindo nessa letra B se não fosse a má-fé. A má-fé faz com que não exista esse prazo. O controle exato pelo Tribunal de Contas, com ele agir, sana o vício do ato administrativo, de modo que não tem nada a ver. O controle vai sanar o vício, o controle vai levar exatamente à anulação e não ao saneamento do vício. Né? Então, não tem nada a ver. Esse controle do Tribunal de Contas nunca sanearia hoje. Imagine o Tribunal de Contas, porque ele fez o controle, então a má-fé da menina deixou de existir, é isso que a questão está te dizendo. É falsíssima isso daí. Ocorreu a prescrição, já está errado, porque não seria prescrição, tá? É decadência do poder-dever da administração no ato de benefício mediante os feitos mais de 3 anos. O prazo está errado, não tem nada a ver com esse registro de Tribunal de Contas, não tem nada a ver com esse prazo, e não ocorreu por causa da má-fé, e não seria prescrição. Então a letra D está toda errada aí, certo? Letra A é a letra correta. Beleza? 10. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública de improbidade em desfavor de Felipe Santos, servidor federal estável, com fulcro no artigo 10, inciso 4 da lei lei de improbidade, 439. O artigo 10, galera, é o que fala da improbidade por prejuízo ao erário. Tá? Então, o artigo 9 é prejuízo, enriquecimento ilícito, improbidade por enriquecimento ilícito. O artigo 10 é improbidade por prejuízo ao erário. O artigo 10A, que é o mais novo, é improbidade por concessão irregular de benefícios tributários do ISS. E o artigo 11 é a violação de princípios. Improbidade por violação de... Então, nós temos 4 tipos de improbidade. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário. Eu vou inverter. Violação de princípios, né, são as 3 clássicas. E a mais nova, que é o 10A, que é a questão da concessão ilegal, irregularidade na concessão de benefícios fiscais, na questão do ISS. Tá? Essa que está no 10A. No caso aqui, a questão remete ao artigo 10. Então, o artigo 10 é o prejuízo ao erário. Então, o servidor teria facilitado a alienação de bens públicos, exatamente, causou prejuízo ao erário. Ele facilitou a alienação a certa sociedade, a alienação essa que efetivamente, ele fala, causou lesão ao erário. Pronto, está aqui, prejuízo ao erário. Sendo certo que nos autos do processo restou demonstrado que o agente não agiu com dolo.
mas com culpa. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que está em consonância. Gente, improbidade administrativa. Se tem uma coisinha em improbidade administrativa que cai, é isso que essa questão aqui está cobrando. Que é você saber qual dessas 4 espécies que eu acabei de falar cabe dolo, cabe culpa, cabe ação, cabe omissão. Tá? E eu, como eu já sei, no caso aqui, é prejuízo erário. Prejuízo erário aceita a modalidade culposa. Então, o fato dele não ter agido com dolo, mas com culpa, não muda nada. Ele vai responder, porque é prejuízo erário. Se fosse enriquecimento ilícito, não pode. Enriquecimento ilícito só cabe na modalidade dolosa. Não existe enriquecimento ilícito na modalidade culposa. O que eu oriento a vocês, porque aí é uma questão de decoreba, tá? Leia o artigo 9 da lei, dessa lei que está aqui na questão, ó, né? Leia o caput, tá? O caput do artigo 9. Leia o caput do artigo 10, o caput do artigo 11 e o caput do artigo 10A. Apesar de que eu nunca vi cobrar o 10A. É sempre 9, 10 e 11, que é enriquecimento ilícito, prejuízo erário, violação de princípios. E aí veja qual, porque observe, se a lei não falar nada, só cabe na modalidade dolosa e por ação. Ou seja, para caber na modalidade culposa, tem que estar expresso na lei. E para caber também na omissão, também tem que estar expresso na lei. Então, quando você ler o caput, você vai ler. Se não tiver escrito culpa nem omissão, é porque só cabe com dolo e na ação. Se tiver escrito culpa, é porque cabe com dolo e com culpa. Se tiver escrito omissão, é porque cabe por ação e por omissão. E assim, de cabeça aqui, eu sei que, você anote aí, mas depois leia para conferir, tá? Porque eu vou falar aqui de cabeça. O enriquecimento ilícito do artigo 9, se você ler aí o artigo 9, você vai ver que não fala nem de culpa, nem de omissão. Então, improbidade por enriquecimento ilícito só existe na modalidade dolosa e por ação. Certo? O prejuízo erário, que é o da questão, que é do artigo 10, você lê aí, você vai ver dolo, culpa, ação e omissão. Então, no prejuízo erário, cabe tanto com dolo, quanto com culpa, que é o caso aí da questão, ou ação ou omissão. Tá? Então, o artigo 10, que é o prejuízo erário, é o mais completo. Ele cabe de todas as formas. Certo? E o artigo 11, que é o artigo da violação dos princípios, se você ler, você vai ver que não fala de culpa, mas fala de ação e omissão. Então, no caso da violação de princípios, só cabe na modalidade dolosa, não cabe na modalidade culposa, mas cabe tanto por ação quanto por omissão. Então, é isso que as questões sempre cobram. Qual é o que cabe dolo, qual é o que cabe culpa, qual é o que cabe ação, qual é o que cabe comissão. Então, pegue o artigo 9, o 10 e o 11 e leia. E só cabe aquilo que tiver escrito expressamente. Tá? E aí vocês vão ver que o do artigo 10 é o que cabe tudo, o do artigo 9 é o que não cabe nada, só dolo e ação, e do artigo 11 fica no meio do caminho, que não cabe a culpa, mas cabe a omissão, porque está escrito lá, beleza? Então, vamos lá. Felipe não pode sofrer sanções da lei de improbidade, pois todas as hipóteses capituladas na lei exigem todas as hipóteses. Eu acabei de dizer que o prejuízo erário, né, ele recebe a culpa. Então está errado. Todas as modalidades exigem dolo específico, não existe. O enriquecimento ilícito aceita, inclusive, a modalidade culposa. Tá? Então essa letra A está errada. Letra B. É passiva a caracterização da prática organizada por Felipe, pois a modalidade culposa é admitida para perfeito.
a modalidade culposa é admitida. Sabe por que é admitida? Porque é o artigo 10. Ou seja, é o enriquecimento ilícito, ou é o prejuízo erário. Se fosse enriquecimento ilícito, estava falso. Se fosse violação de princípio, estava falso também. Então, se a questão, ao invés de falar aqui do artigo 10, falasse do artigo 9 ou do 11, estaria falso. Mas como é o 10, cabe sim a modalidade culposa. Então, essa letra B está certíssima. Não é cabível a caracterização de admitibilidade por Felipe, na medida em que apenas os atos que atentam contra os princípios admitem falso. Aqui, tá vendo embaralhando? A violação de princípios, que é o artigo 11, não cabe na modalidade culposa. Violação de princípios cabe ação e omissão, mas não cabe dolo e culpa, só dolo. A única que cabe dolo e culpa é o prejuízo erário do artigo 10. Então, está errado aqui a letra C. Letra D. Felipe não praticou a improbidade, pois apenas atos que importam enriquecimento ilícito são falsos. O enriquecimento ilícito não admite modalidade culposa, só dolosa. Então está falso. Porque é exatamente o enriquecimento ilícito que não admite a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Certo? Então, a letra aí é a letra B de bola. Galera, a quantidade de questões que, assim como eu falei de responsabilidade, muda o assunto, mas é isso aí que cai. É absurdo. Muda a historinha, muda a pessoa, em vez de prejuízo erário, bota a violação de princípio, mas é isso. Quer saber a questão do dolo da culpa, da ação e da omissão? É isso aí. Eu pego o artigo 9, 10 e 11, o caput, e dê uma lida, que vocês vão entender isso que eu acabei de falar para vocês. Gente, eu vou finalizar por aqui hoje, tá? Resolvemos 10 questões. Na próxima aula a gente resolverá as outras, tá? Não vamos deixar de resolver, fiquem tranquilos, tá certo? Mas amanhã eu vou precisar acordar cedo, então eu vou realmente precisar terminar hoje aqui um pouco mais, quer dizer, dentro do horário, né? 9 horas, mas não vou estender mais, tá? Eu agradeço mais uma vez aí a presença de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da correção, que tenham tirado as dúvidas, pelo menos até a questão 10, tá? Guardem esse arquivo aí, que a gente vai resolver todas essas questões aí. Nessa aula de hoje eu vou colocar lá no YouTube também, tá certo? Vocês curtam, compartilhem, enfim, façam tudo o que tem que fazer lá no YouTube. E aí quem não pegou alguma parte e tal, pode depois dar uma olhadinha lá no YouTube e acompanhar novamente aí a resolução de questões. Tá bom, galera? Um beijo, fiquem com Deus, tá certo? E até a próxima aula, galerinha. Beijo, beijo. Tchau, tchau.